Boa noite, então, pessoal de Rincão, São Paulo, da Casa Espírita Amor e Caridade, Mestre Jesus. E boa noite ao pessoal do Instagram aqui, que está acompanhando com a gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre se a gente quer novos resultados, a gente precisa mudar o comportamento, a gente precisa de um novo comportamento. A gente talvez já saiba disso, né? Já tenha entendido isso, mas o problema é realmente colocar em prática, fazer, mudar esse comportamento. Então, a gente sabe que a nossa vida pessoal sempre nos convida a refletir, né, sobre as questões, os porquês, os paraquês das coisas que acontecem com a gente. Mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar num ponto em que a gente vai refletir. Talvez, quando a gente é muito jovem, a gente não entenda, né, que as coisas acontecem justamente para chamar a atenção da gente, né, para a gente perceber em que a gente tem que melhorar. E, às vezes, isso acontece também de uma maneira global, né, de uma maneira que envolve toda a humanidade, que é o que a gente tem vivido nesses últimos 2 anos. Provavelmente ainda vamos continuar assim, vai melhorar, mas nós vamos continuar com esse pensamento, né? E agora, assim, é um início de ano, né? Tá certo que nós já estamos no final do mês de janeiro, mas ainda é o início de ano. É uma época muito propícia a gente pensar em mudanças, a gente pensar em adquirir novos hábitos, adquirir até bens materiais, né? Tudo a gente joga lá para o começo do ano, do outro ano, essa esperança, né? Então vamos pegar essa época, né, e levar ela em consideração, e não tem que ser necessariamente só nessa época, né? A mudança ela pode vir qualquer dia, qualquer momento, desde que a gente perceba a necessidade e tenha vontade de fazer, né? Mas para a gente realmente, né, pensar sobre isso, porque tudo começa lá no pensamento, e vir a fazer, né, o que vai ajudar, quem vai ajudar a gente, quem que vai dar esse suporte para a gente, nesse momento que a gente percebeu que precisa mudar alguma coisa. Né? A gente se pergunta. Esse suporte será dado, né, aí através do Cristo. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Ele esteve aqui na Terra mais de 2020 anos atrás, e o que ele viveu naquela época ainda, né, reflete nos dias de hoje e vai refletir sempre, porque é a verdade. É exatamente isso, essa simplicidade que a gente precisa entender. Né, o que ele veio mostrar para a gente, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né, e passou esse tempo todo, ele esteve aqui, encarnado entre nós, e aí a gente deu uma pequena desviada desse caminho que ele veio trazer, né, para a gente. A gente, talvez de propósito, né, por algumas ambições, a gente saiu um pouco dessa linha dele, desse raciocínio, mas ele não perde a esperança, ele não perde a paciência, ele sabe que nós temos o nosso tempo. Né, e a gente tem aí essa dificuldade de aprender, ou de entender, ou de querer mesmo melhorar as coisas, né? Mas a gente tem a oportunidade de sempre ter contato com esses ensinamentos dele. Né? Deixaram para a gente, né, os relatos, os registros, pelo menos o que foi mais importante, e nós encontramos esse ensinamento no Evangelho. E aí a gente entra agora no estudo, né, de Joana de Ângeles. Depois eu vou revelar para vocês o livro, o texto, que ela vem dizer para a gente mais especificamente, mais detalhadamente, como que a gente vai realmente conseguir, né, acesso a essas informações e fazer o que com elas, replicar no nosso dia a dia. Ela diz para a gente, a respeito do Evangelho, né, desde quando as claridades do Evangelho penetram a alma em sombras, que aí alterações significativas e gratificantes ocorrem. Então, quando a gente tem contato ali com o Evangelho, a gente, pelo menos, alguma coisa de diferente a gente vai pensar, alguma percepção diferente a gente vai ter. Ele já começa ali a acender uma pequeno feixezinho de luz na nossa mente.
seja na leitura, seja em alguma conversa com alguém, seja numa palestra ou em outros segmentos religiosos, numa missa, num culto, onde for. Esse evangelho já vai começar a trazer na nossa mente essas alterações, né? Essa necessidade aí de repensar, de analisar as coisas. E aí ela vem dizendo para a gente que a falta de entendimento, né, a ignorância, né, a falta de conhecimento sobre os objetivos existenciais gera perturbações no raciocínio e mudanças contínuas em torno do pensamento. Se deve manter sempre em equilíbrio e atividade edificante. O nosso pensamento tem que se manter em equilíbrio. Mas aí quando a gente não sabe disso, quando a gente não sabe como proceder, a gente não consegue manter. E aí as nossas atitudes também ficam desequilibradas. E ela já fala que essa falta de entendimento. Às vezes a pessoa até tem ali conhecimento, mas não consegue entender, ou não quer entender. Está ocupado com outras coisas. E aí fica essa desordem mesmo, na mente, na vida da pessoa. Onde a gente começa a pensar, né, a gente vê muita gente falando, né, está dando tudo errado, eu não consigo fazer nada, minha vida não vai para frente. Justamente por isso, porque não consegui ordenar as coisas, não consegui entender, né, a respeito desses ensinamentos. E ela continua assim: as afirmações espirituais em torno da imortalidade da alma conduzem sem dúvida a uma inevitável alteração de conduta em razão da nova realidade que se passa a enfrentar. Então, assim, a partir do momento que a gente toma esse conhecimento, ou que a gente presta atenção, que às vezes a gente já nasce com isso, com essa intuição na nossa própria inconsciente, no nosso próprio inconsciente, né? Quando a gente presta atenção nessa questão da imortalidade da alma, a gente vai entender que a vida não é só isso aqui. Que o futuro da gente depende do que a gente faz hoje. O que eu vivo hoje é resultado do que eu fiz lá atrás. A gente começa a perceber essas coisas, né? Então, e perceber que a alma é imortal, o espírito é imortal. Não adianta a gente fugir disso, não adianta a gente correr das dificuldades que a gente passa aqui. E se a gente escapar dessa vez, a gente vai voltar numa nova encarnação e talvez com uma concentração maior ainda dessas dificuldades, que é para a gente aprender. Então a gente começa a entender isso. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento sobre o Evangelho, essa luz vai brilhando mais, vai aumentando a sua intensidade. E é onde a gente chega nessas conclusões. E aí a gente sente uma necessidade, às vezes não sabe explicar nem de onde, né? Uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa de diferente. Né? Uma necessidade assim, de alterar mesmo o nosso meio ali, o nosso pensamento. De repente desperta uma curiosidade, a gente quer aprender mais, quer estudar mais. E a gente passa a perceber uma nova realidade, a gente passa a enfrentar uma nova realidade, passa a ver a vida sob um outro ângulo, uma outra perspectiva. Talvez isso vai facilitar para a gente entender, né, os percalços que a gente enfrenta, que a gente tem que passar. E ela diz que as nuvens perturbadoras da suspeita contumaz e da desconfiança a respeito do próximo devem diluir-se ao entender-se que a evolução é um programa para todos, que se alcança mediante significativos investimentos de auto-renovação e interesse legítimo pela integração nas paisagens do bem. A gente está aqui para conviver com as pessoas. A gente nasceu num lugar, né, num planeta, onde as coisas funcionam assim, né? É uma sociedade, a gente convive em sociedade, a gente precisa conviver com pessoas, não só na nossa casa, mas no nosso trabalho, na vida social, enfim. Nós estamos em contato com pessoas o tempo inteiro e não é por acaso, né? Essas pessoas que a gente encontra normalmente têm um propósito ali. E às vezes a gente desentende com essas pessoas, né? A gente pensa que a pessoa poderia estar
ter a mesma opinião que a gente exige certas coisas que estão fora do nosso controle. Né? E aí, quando a gente, né, mais uma vez, quando a gente começa a ter esse conhecimento do Evangelho, a gente vai entender que cada um está numa situação diferente, cada um está num degrau diferente de evolução. Existem pessoas que estão mais evoluídas do que eu, existem pessoas que estão menos. Então, a gente vai passar a compreender melhor essas pessoas. E aí vai passar a conviver melhor com elas. Essa questão da convivência, né, que é muito importante, porque se a gente ficar criando atritos com as pessoas à nossa volta, coisas mínimas, a gente não vai sair do lugar com facilidade. Além de ser uma pedra no sapato do outro, né, a gente vai colocar uma pedra no nosso próprio sapato. Então, isso tudo ajuda nessa própria convivência. Né? E aí, claro, né, a nossa convivência com a gente mesmo. Né? O nosso espelho ali, a gente precisa se entender também. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se perdoar. Não é só com o outro, né? Se a gente não souber fazer isso com a gente mesmo não vai ter condição mesmo de fazer com o outro, de perdoar, de compreender, de aceitar os erros, de entender que fez alguma coisa que não foi interessante, que não tem que continuar fazendo. Entender a necessidade de mudança de hábitos. E a gente vai começar a ter essa ideia em relação a nós mesmos e em relação ao outro. E aí essa nova conduta, diz Joana, impondo-se lentamente, influirá de maneira segura e produtiva, em forma nova de viver a experiência carnal. Sucessivamente, novos hábitos e padrões substituirão os antigos, que se tornaram viciosos, carregados de vulgaridade e hediondez. A gente fala, né, nesse raciocínio, a gente fala como se fosse tudo muito rápido, como se as coisas fossem mudar assim da noite para o dia. E não é. Né? A gente passa aqui na Terra alguns anos, para a gente é muito tempo, mas diante da eternidade não é nada. A gente passa aqui muito tempo, então esse tempo, às vezes vai acontecer uma mudança num ponto da minha vida ali que eu preciso melhorar. Dos objetivos da reencarnação, eu preciso melhorar tal coisa, vou conseguir algumas, outras não, mas isso demora, isso realmente demora. Mas não significa que a gente tenha que cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. A gente precisa começar o quanto antes esse processo. E entender que se hoje eu conseguir, amanhã eu não conseguir, está tudo certo. E a gente está fazendo por onde? A gente pode sim, né, sair um pouquinho dos trilhos ali, mas o importante é ter a vontade de voltar a fazer certo, tentar de novo. E impõe, né, como ela diz aqui, lentamente, e ela vai fluindo de maneira segura, porque a gente passa a entender que aquilo ali é o certo. O que eu estou fazendo é o certo. Eu sinto que é certo. A gente vai tendo mais segurança, a gente vai tendo mais produtividade, mais resultados. E não é uma produtividade tóxica, né, que você é obrigado a fazer. Não, você faz porque você sente a necessidade de fazer. E isso vai melhorando a nossa experiência aqui, né, com as coisas, com as pessoas, os bens materiais, né, que a gente tanto fala que não precisa dar tanta atenção para eles. A gente precisa deles. A gente precisa, assim, de um certo conforto, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de comida, de roupa, de transporte. Então, essas coisas, sim, são importantes. A gente não pode falar que não. Mas a gente vai melhorar o nosso relacionamento com objetos, com essas coisas, que elas estão aqui para servir a gente. E não a gente servir, né? Nós vamos passar a tratar as pessoas como elas devem ser tratadas e as coisas como elas devem ser tratadas. E da mesma forma, a gente vai passar a tratar os nossos problemas da maneira que eles devem ser tratados. Se a gente exagerar, dar muita importância, eles vão ser grandes. Se a gente passar a dar menos importância, eles serão menores e mais fáceis de resolver.
Então, tudo isso, né, todos esses benefícios vêm aí com a busca pelo conhecimento do Evangelho. E aí ela lembra, né, que essa questão dos hábitos, a gente vai percebendo que precisa deixar para trás velhos hábitos, que são nocivos, que são perigosos, que estão travando nossa evolução, para adotar novos hábitos. E cada um vai saber de si, né, o que precisa melhorar. A gente não precisa mudar, né, da água para o vinho, mudar quem a gente é, vamos transformar totalmente. Porque senão a gente deixa de ser quem a gente é. Né? Aquela essência, aquela bagagem de conhecimento, aquela bagagem de experiências que a gente vem trazendo ao longo de todas essas encarnações. A gente não precisa deixar, porque tudo isso faz a gente ser quem a gente é. A gente vai naquela sutileza mesmo, mudando pouco a pouco, detalhe por detalhe, com paciência, com boa vontade, disciplina. E com o tempo, sim, a gente vai se transformar. Mas a gente vai continuar sendo aquela pessoa. Lembrando aquele espírito, né? Lembrando de tudo que passou, tudo que aprendeu, da maneira que aprendeu, para poder ter condição de ajudar outros seres. Então, ela fala para a gente que para que isso aconteça, né? Tudo isso que a gente vem falando, é imprescindível considerar-se os conhecimentos adquiridos em instruções evangélicas em caráter essencial nesse desafiador processo de autoconstrução espiritual. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês, o que eu, o que a gente anda fazendo com o conhecimento que a gente vem adquirindo nesse tempo? Que a gente se empenha em estudar, a gente se empenha em acompanhar o trabalho dos nossos amigos, dos nossos irmãos, a gente quer aprender. Mas o que a gente faz com isso? Né? Esse aprendizado, esse conhecimento, é a chave, é a ferramenta principal. Então tem que ser muito bem usado. Não adianta a gente pegar um livro espírita de 200 páginas e falar que vai ler em 2 dias e dali guardar ele na prateleira e pronto, acabou. O que você absorveu daquele livro? O que você vai aplicar ali na sua vida? Tem uma fala, eu não lembro agora quem é que falou, né, da pessoa quem quiser comentar, que o Evangelho ele tem que ser conhecido, ele tem que ser refletido, sentido e praticado. Então, se a gente pegar um parágrafo, abrir o livro o Evangelho ao acaso, ler um parágrafo, talvez precise ler mais para poder compreender aquele parágrafo. Mas você leu ali uma lição, uma passagem, e vai meditar sobre aquilo. A primeira oportunidade que você tiver, você vai aplicar. Ou talvez você vai até criar uma oportunidade, dependendo da situação. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. Às vezes vale mais a pena você ler 2, 3 parágrafos do que você ler um livro de uma vez e não absorver nada. Então, tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo de estudo, tudo aquilo que a gente aprendeu em outras encarnações ou na erraticidade, que está na nossa memória, aí, talvez no inconsciente, às vezes a gente busca lá quando precisar, tem que ser usado, tem que ser aplicado. Não é fácil, né? E nós espíritos somos muito cobrados, quem está à nossa volta, e talvez, principalmente da gente mesmo, a nossa própria consciência cobra muito. Então a gente tem que levar em conta essa cobrança da consciência. Eu estou fazendo isso, mas espera aí, não é assim que faz. Eu estou discutindo com uma pessoa aqui, não precisa discutir. A gente sabe que não precisa, a gente sabe que não vale a pena sentir raiva de alguém, que não vale a pena falar mal de alguém, mas às vezes a gente deixa escapar. Então, quando a consciência cobrar, vamos dar atenção para a consciência, que ela sabe. Aquele aprendizado está guardado lá na consciência e no inconsciente. Então, fica aí essa pergunta.
para nós, né, o que a gente está fazendo com esse conhecimento adquirido. Joana vem falar, né, quando Jesus afirmou que ele é a luz do mundo, demonstrou que a treva da ignorância, geradora dos males que dominam na sociedade, se dará lugar ao discernimento harmonioso que impulsiona o avanço pela estrada infinita do progresso. Aqui a gente percebe que às vezes a gente vê pessoas com uma conduta ali que a gente não concorda, mas às vezes é falta de conhecimento mesmo. É a ignorância mesmo. Ignorância no sentido de não saber, de não conhecer. E ele é a luz do mundo. Às vezes a pessoa tem conhecimento, sabe que Jesus existiu, mas não presta atenção no que significa essa existência dele aqui na Terra, no que ele existe até hoje, não sabe o que significa isso. E essa é a questão da treva, essa que é a ignorância que costuma ser achar o mal da sociedade, acompanhada aí é o que vem trazer também, né, o egoísmo, o orgulho. E agora eu lembrei que mais cedo, hoje foi hoje ainda, estava conversando com um colega meu, e aí a gente falando justamente isso, da pessoa, nessa questão de pandemia, achar que a sua vontade individual é mais importante do que a do coletivo. E realmente, né, a sua vontade individual, a minha vontade individual, é mais importante do que a do coletivo. Porque eu não dou conta de controlar a humanidade inteira. Dou conta de controlar as minhas atitudes. Então, assim, a minha necessidade, a minha vontade é mais importante do que a do coletivo quando eu penso no coletivo. A gente está vendo aí uma situação de uma extensão dessa pandemia. Tudo porque as pessoas não conseguem ficar em casa, não conseguem pensar no próximo, não conseguem ter essa noção de que se ela não andar ali de acordo com o que o Ministério da Saúde manda, ela vai contaminar outras pessoas. E não é só isso, né? São várias questões. Uma pessoa que joga muito lixo na rua, está ali fazendo coisas que não está pensando no coletivo. É mais fácil jogar aqui do que procurar um lixo, uma lata de lixo na rua. Eu vou fazer uma festa aqui na minha casa, vou ligar o som muito alto, vou deixar tocar música a madrugada inteira, e os vizinhos que se virem. Então, assim, são muitas coisas que às vezes a gente não dá importância, mas que envolve, né, o coletivo. E essa falta de conhecimento mesmo é que impede as pessoas de pensar no todo. A gente precisa lembrar que a gente precisa dos outros, não é só os outros que precisam da gente. E nós somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade. E a gente lembra, né, que tanto o Divaldo quanto o Joana, quando o Divaldo fala por ele mesmo, quando ele vem trazer as mensagens de Joana, a gente nota uma visão sempre muito positiva deles. Isso é importante a gente prestar atenção, porque às vezes ou a gente mesmo, então a gente lida com pessoas muito negativas, que acham que está tudo perdido mesmo, que não tem gente boa no mundo mais, que só tem coisa ruim, que tudo que surge aí é para desviar o caminho da gente, que a internet é uma ferramenta muito ruim, os recursos da tecnologia, tudo ruim, só para prejudicar. Então, assim, a gente tem que ter essa visão positiva, tem que perceber que a gente que às vezes faz mau uso das coisas, a gente que às vezes maltrata as pessoas, maltrata os animais, maltrata a natureza. É tudo responsabilidade nossa. Se a gente passar a agir de maneira melhor e mais benéfica, né, cada um fazendo a sua parte, todo mundo vai melhorar. Todo mundo vai chegar num ponto que é o que a gente quer que aconteça com a Terra, né? O mais rápido possível. E, então vamos ficar também, né, mais esse ponto aí de procurar ter essa visão mais positiva das coisas. Não vejo que é só virando o lado negativo. Talvez aconteça alguma coisa que a gente não consiga realmente ver o que de positivo que aconteceu ali.
essas tragédias naturais, por exemplo, né, a gente pensa no que de bom que a gente pode tirar disso, mas se não conseguimos ver o lado bom aqui, a espiritualidade consegue. De repente, alguém que desencarnou naquela situação vai entender que tem um lado positivo. Então, é importante a gente manter essa esperança, esse lado, essa visão positiva a respeito da humanidade e do indivíduo, né, também, que é o que vai mover a humanidade. Ela continua falando para a gente, né, que com a luz da razão norteando a marcha, alteram-se os conteúdos existenciais e o idealismo do amor vitaliza o ser, que passa a entregar-se confiante às propostas libertadoras da Boa Nova. Essa questão, né, que a gente sai das trevas, a gente deixa a ignorância, começa a conhecer e coloca a razão na frente, né? Não são palavras jogadas ali que você é obrigado a acreditar. Não. Você consegue raciocinar em cima daquilo, você consegue entender através desse raciocínio. Né? É baseado na razão. A gente para pensar e percebe que realmente é assim. Funciona. E isso que vai nortear a gente. Essa luz é que vai nortear a gente. Toda vez que a gente desanimar, pensar que está perdido, ou que não vai fazer mais, que não vai conseguir fazer mais, a gente lembra disso. A gente lembra dessa luz. E a gente vai ter mais força para seguir. Né? E, como diz ela, alterar os conteúdos existenciais. Idealismo do amor vitaliza o ser. Né? Nós vamos passar a deixar a nossa essência divina aparecer, destacar, falar mais alto. E aí a gente vai se aproximar mais ainda, né, dessa... Quanto mais a gente deixa ela realçar, mais ela vai aparecer, essa nossa essência. E nesse ponto o amor vai falar mais alto. Né, e aí nós vamos passar a ter essa esperança, essa entrega mesmo, essa fé, né, no que vem trazer para a gente a doutrina espírita, o próprio Evangelho de Jesus, que é libertador. Né, tira as algemas da gente, aquela visão negativa, de pensar que está tudo perdido, de que o inferno é aqui. Realmente, se a gente quiser viver no inferno, a gente vai viver. Isso depende do nosso estado, né, mental, da nossa vibração. Mas não é só isso que existe. Né? A gente também pode estar no céu aqui. Não precisa ser só coisas ruins. E ela diz que a lógica e a ética do amor em relação à vida física propõe o aproveitamento das horas na construção dos novos valores morais que erguem os heróis, os mártires e os anjos, em que se originam para as sublimes regiões que os aguardam. Mais uma pergunta. Como a gente tem usado o nosso tempo? O tempo é o recurso mais escasso que existe, porque a gente não recupera. O tempo passou. Então a gente tem que prestar atenção, né, nas nossas horas. Como a gente tem ocupado as nossas horas. E usar esse tempo para progredir, para fazer, colocar em prática aquilo que a gente aprende dentro do Evangelho. Né? Não é que a gente vai ficar ali pilhado, querendo só viver em função disso, não. A gente tem que fazer o Evangelho estar em nossa vida, em nossos afazeres. Como diz Jerônimo, né? A doutrina espírita ela tem que fazer parte da nossa vida, ela tem que fazer parte da nossa convivência com a família, do nosso trabalho remunerado. Então, ela tem que fazer parte, ela tem que estar em todo o contexto da nossa vida. E aí a gente para e pensa no nosso tempo. Né? Como que eu tenho usado o meu tempo? O que eu tenho feito nas horas de folga, nas horas vagas? Né? As coisas que eu tenho feito estão me trazendo bons resultados ou não? Os lugares que eu frequento, o tempo que eu gasto ali frequentando determinados locais, conversando com tais pessoas, tais assuntos.
né? A gente precisa rever isso constantemente. E é importante também lembrar que a hora de mudar, a hora de fazer alguma coisa é agora. Deixar para depois, às vezes a gente não vai estar aqui mais, a gente não sabe. E aí, deixar para depois pode ser que a gente precise de um pouquinho mais, de puxão de orelha um pouquinho mais forte. De sofrer mais um pouquinho para aprender. Então vamos aproveitar agora. Fazer o que está no nosso alcance. E quem tiver, às vezes esqueceu dessas questões, né? Leu O Céu e o Inferno de novo. Que a gente vai lembrar. O que a gente tem que fazer é agora, nessa encarnação. Aproveitar esse tempo. Né? Que o futuro nosso depende do que a gente vem fazendo agora. Só que a gente não esquecer. Né? Ela diz que nesse sentido surge a caridade. Falando de amor, né, vem a caridade. Caridade adornada de amor. Começa a transformar pântanos morais em jardins e abismos de sofrimento em planaltos de alegria. Então, dedicar-se ao próximo com sinceridade e propósito. A gente sabe o conceito de caridade, que é o famoso BIP, benevolência, indulgência, perdão, não só para com os outros, mas para com a gente mesmo. E a caridade é essa questão, é o amor na ação. Então, olha só o que o conhecimento do Evangelho faz, né? Ela vem fazendo esse paralelo desde quando a gente toma o conhecimento do Evangelho até chegar à prática da caridade. Toda essa transformação lenta, gradativa, mas que acontece, que é real. Se a gente parar para perceber, a gente vai entender, a gente vai chegar a essa conclusão. E ninguém que realize o processo de ascensão moral sem que não se encontre amparado pelo sentimento de compaixão por seu próximo e por si mesmo. Logo surge a necessidade de abandonar as misérias humanas que escravizam e substituí-las pelas inefáveis conquistas do bem sem limite. Mais uma vez, o pensamento positivo, né, ali a visão positiva. Então, a gente vai começar a enxergar o outro, né, com esse sentimento de compaixão, de compreensão, facilitando essa entrega, né, essa dedicação ao próximo. E, claro, a gente mesmo. Né? Tudo que a gente aplica aí na sociedade, a gente aplica para a gente também. E aí nasce essa necessidade que, essa força interior, né, que às vezes a gente não sabe nem explicar de onde que vem, o que ela quer dizer, né? De abandonar mesmo aquelas questões materiais, aquela dedicação exagerada, né, aos bens materiais e esquecer do espiritual. Né, ela chama de misérias humanas. Né? Então, é um sentido muito profundo. E isso realmente escraviza a gente. Né? A gente pensar quando a gente sente muita raiva, ciúme, esse orgulho, egoísmo, isso aí escraviza, isso prende a gente. E a gente quer liberdade, a gente precisa de liberdade. Então, quando a gente passa aí até a questão do perdão, né? Passar a considerar perdoar com mais facilidade. Até chegar a um ponto que a gente não precisa mais perdoar. Né? Um ponto que você não vai se sentir ofendido mais. Então, deixa essas misérias humanas, esses sentimentos primitivos, essas atitudes primitivas para trás. Isso aí vai ficando. Tem necessidade de deixar isso para trás, para a gente poder evoluir, né? Crescer espiritualmente falando. E conquistando o bem, sempre, sem limitações. Então, esse é o momento da mudança do comportamento ancestral para aquele que conduz as estrelas. Diante de tudo isso, que a gente aprende no Evangelho, que a gente coloca em prática, né, a gente percebe que é o momento da mudança de comportamento. E aí a gente vai perceber, né,
os resultados que a gente obteve com essa mudança de comportamento. Melhorou? Então vamos continuar no comportamento saudável. Não melhorou? Vamos fazer diferente. E como que a gente sabe se melhorou ou não melhorou? Pelo nosso estado, né, presente. Eu estou uma pessoa mais equilibrada, estou uma pessoa mais tranquila, mais calma, estou conseguindo conviver melhor com as pessoas, não estou brigando tanto, não estou falando mal do outro, não estou comendo tanto, porque tem coisa, né, relacionada à alimentação, aos exageros, né, aos vícios. Quem fuma, eu não estou fumando mais, eu não estou bebendo mais. São resultados que a gente consegue. E se a gente, por acaso, ainda não conseguiu o que a gente quer, a gente tem que tentar alternativas. Tem que tentar alguma coisa diferente para mudar. E isso vale também para as questões aí do mundo material, né? Profissão, relacionamentos. Se as coisas vêm se repetindo, é que a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo. Então é hora de parar e pensar. Né? Se a gente está vivendo em looping ali, aquela mesma situação, é aquele ciclo, você sai de um trabalho, vai para o outro e começa a mesma coisa. Você vai para o outro e começa o mesmo incômodo. Então é hora de parar e pensar. Só que a gente vem falando do lado espiritual porque se a gente trabalha espiritual, reflete no mundo material. Isso aí é fato. Né? Cada um aqui já deve ter observado isso. E aí a gente entra naquela questão, né, a gente começa a se perguntar, né, como que eu vou saber o que eu preciso melhorar, como que eu vou aplicar isso, quais situações. Entra a questão do autoconhecimento. Né? Cada um vai saber de si. Por mais que outras pessoas venham falar, né, apontar alguma coisa, a gente tem que saber, a gente tem que fazer o autoexame. E lembrando lá do Santo Agostinho, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? A gente fazer aquele balanço ali no final do dia. E existem outras formas, né? Mas essa maneira aí é mais, é que ele indica para a gente, talvez seja a que a gente mais conheça. E prestar atenção nas nossas atitudes, né? Ficar ali vigilante e sempre em oração também, que ajuda bastante. Ela continua. O mestre amoroso, que se deu com alegria, tornando-se guia e modelo para a humanidade, percorreu os mesmos difíceis caminhos por onde segue. Aí você vem perguntar, né? Nossa, mas como assim Jesus passou pelo mesmo que a gente passa? Ele percorreu as mesmas dificuldades que a gente? Sim, talvez ele foi um pouco mais esperto que a gente aprendeu mais rápido. Né? Isso aí é óbvio. Mas se ele é o nosso guia, se ele é o nosso mestre, ele sabe pelo que a gente está passando. Ele sabe a nossa capacidade, ele sabe a nossa vontade. Então ele está aí para nos ajudar. Ele existe para governar a Terra, nós sabemos disso, e para nos ajudar. Então é importante a gente pensar nele, né, naquelas... Falar assim, eu vou melhorar só de pensar, só de fazer uma prece. Não, a gente tem que ter esse hábito. Pensar nele, né, é um bom hábito que a gente adquiriu. Tá vendo? Pensar na hora de se levantar, fazer uma prece, pensar nele. Em alguma reunião, igual nós estamos fazendo aqui agora, pensar que ele está aqui com a gente. À noite, enfim, pensar sempre. Porque aí na hora da dificuldade, né, a gente não vai achar que vai pensar em Jesus ali e vai resolver o problema. A gente tem que estar com ele em mente o tempo todo. Tudo que ele viveu, tudo que ele ensinou, tudo que a gente sabe a respeito dele. Procurar, se possível, né, sempre mais conhecimento, mais experiências. E ela diz que a cada instante Jesus era testado pela maldade e hipocrisia dos vândalos e escravos das paixões servis, vencendo-os com eloquência e comportamento superior que os aturdia e mais revoltava. Então, assim, ele sofria ali aquelas tentações, aquelas pessoas fazendo tudo para que eles entrassem em contradição, para que ele mostrasse que ele
mostrar entre aspas, né, que ele é fraco, que, enfim, eles tentavam de qualquer jeito. Né, aquelas pessoas estavam ali para isso. Só que ele respondia, né, a reação dele era totalmente diferente. Ela usa a palavra eloquência. Né, aquele ser já muito bem preparado, muito bem estruturado, o espírito, né, puro, né, ali respondia à sua altura, com aquele comportamento de tranquilidade, de paz, sem humilhar os outros, sem ofender os outros, e isso deixava eles mais revoltados ainda. E aí hoje, né, no nosso dia a dia, a gente pode perceber que nós somos testados, e nós somos ali, do mesmo jeito que foi testado para a maldade do outro, nós somos testados pelas nossas próprias sombras. E a gente traz, né, com a gente essa bagagem de atitudes erradas, essas experiências que a gente vem tomando aí fora dos trilhos, às vezes algum inimigo, a gente tem essa adquirido, né, em vidas passadas, ou nessa também. Então a gente é testado o tempo todo, mas principalmente pelas nossas más tendências, por aquilo que ainda precisa melhorar em nós mesmos. Né? Aí a gente coloca muito assim a responsabilidade no outro, né? Que o outro está me testando, o outro está me prejudicando, está me provocando. Mas, na verdade, tudo parte da gente. Né? Como ela fala do comportamento de Jesus. Ele não estava nem isso, se tinha gente prejudicando, se tinha gente testando ele, não. Era o comportamento dele que ia resolver a situação. Ele não ia mudar por causa disso. E assim a gente tem que trazer para a gente, né? O que acontece externamente não está sob meu controle, não adianta eu ficar alterado. Eu consigo mudar, eu consigo melhorar o que parte de mim. Eu tenho que manter esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa vontade, mas são coisas minhas. Né? O que vem da minha atitude. Então, prestar atenção nesses testes, né, que a gente faz, que muita gente chama de tentações. A gente fala que a carne é fraca, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, que se deixa levar. Mas a gente tem condição de se manter firme nas decisões, nas escolhas. Então, ela diz pra gente, confia nas tuas possibilidades novas e avança, intimorata e feliz. Por que possibilidades novas? Porque a gente adquiriu o conhecimento ali no Evangelho, então aquilo trouxe pra gente novas possibilidades. O tempo traz pra gente novas possibilidades, o agora. Então, para a gente confiar nisso, na nossa vontade. E tem uma frase que a gente não pode afirmar quem escreveu, né, mas ela diz o seguinte: comece onde você está. Use o que você tem. E faça o que você pode. Né, e lembrar que a gente não, às vezes acha que tem que estar tudo perfeito para fazer alguma coisa. E aí fica procrastinando. E não é assim. O momento é agora, as ferramentas que eu tenho são essas, né, o que eu posso fazer é isso, então eu vou fazer. E que ferramentas são essas? As ferramentas que a gente tem, às vezes é uma expiação que a gente traz, uma doença, que a gente já nasceu com isso, é uma ferramenta. O que eu vou fazer com isso? O que essa doença está querendo me ensinar? O que essa situação aí que eu não consigo, para aquelas pessoas que não conseguem parar num trabalho, o que isso está querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender? Então, as ferramentas são né, a própria vida da gente. O que acontece na nossa vida? O que as pessoas chamam de karma, pode ser. O que isso está me ensinando? O que eu tenho que aprender? E agir. E lembrando, né, o significado da palavra intimorato, que ela usa aqui, é valente e destemido. Sem desânimo, sem medo de julgamentos, ou então de fracassar. É para a gente seguir com o pensamento que vai dar certo. E quando a gente fala nessa questão de expiação, né, que a gente traz ali uma questão
e não está nas nossas mãos reverter aquilo, a gente tem que simplesmente aceitar, né, trabalhar isso, a gente lembra de Jerônimo Mendonça. Então, para quem não conhece, né, a gente faz um resuminho aqui da história dele, e quem já conhece é só lembrar. Né? Jerônimo Mendonça nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, e ele ficou aqui na Terra durante 50 anos. Se não me engano, de 38 a 88. 1938 e 1988. Ele nasceu, cresceu, viveu lá em Tuiutaba, porém, ele viajava a vários lugares, né, levando a doutrina, numa condição especial que, né, desde criança ele manifestava sintomas, mas uma doença que foi desenvolver quando ele estava na casa dos 20 anos, né, 20 e poucos anos, foi a artrite reumatoide. Ele desenvolveu essa doença, aos pouquinhos ela foi debilitando o corpo dele, até chegar um momento que ele, por consequências dessa doença, de algumas cirurgias, algumas coisas, ele veio perder os olhos, ele deu problemas cardíacos, enfim, tomava vários remédios por dia, o corpo dele, ele ficou sem movimento do pescoço para baixo, movimentava a cabeça mesmo, falava, né? A mente dele continuou brilhante, né? A fala também. E ainda usando esses recursos, ele fazia palestras, ele ditava livros, ele conversava com o pessoal no telefone, fazia pedimentos para a terra. Mas o que a gente vem falar é o seguinte: Jerônimo veio com essa expiação, ao mesmo tempo com uma missão. Ele abraçou essa missão. Né? Ele não deixou ali as limitações físicas, né, travarem a sua evolução. Desde criança ele já teve contato com o Evangelho, aqui nessa encarnação. A avó dele levava ele era uma outra igreja, né? Ele era, se não me engano, presbiteriano. Só que, quando na adolescência, a avó dele morreu, né? E ele teve a curiosidade de perguntar para o pastor deles o que seria da avó dele, já que... Né, o que seria dela? Né, mentira, não era a avó dele que levava ele para a igreja, era uma outra pessoa. Ele queria saber o que aconteceria com a avó dele, já que ela não frequentava nenhuma religião. E aí o pastor falou para ele que, infelizmente, ela não poderia estar bem justamente porque não frequentava aquela religião. Ele ficou meio intrigado com aquilo, foi procurar informações com uma outra pessoa, um espírita, e esse espírita esclareceu para ele que o que importava ali naquela questão era a conduta da avó dele, como ela se comportava na terra. Não precisava dela ter uma religião assim. É bom a gente ter, mas ele explicou para ele a situação. E aí ele teve, com essa pessoa, contato com a doutrina espírita. Ainda muito jovem, ele comprou o Evangelho, e com os primeiros salários dele, e dali em diante ele começou a frequentar a casa espírita, começou a trabalhar, e depois de um tempo ele desenvolveu essa doença, e ao invés dele reclamar, dele desanimar, e falar, não, estou entregue numa cama, não vou fazer mais nada. Aí que ele trabalhou mais ainda. Depois da doença, que ele trabalhou mais ainda. Ele conseguiu unir recursos para construir creche, para construir centro espírita. Ele ainda incentivava outras pessoas de outras cidades a fazer essas obras também, para atender a várias pessoas no mesmo tempo. Então, assim, Jerônimo, por si, já veio com essa grandeza toda, ele já conseguiu beneficiar várias pessoas nessa encarnação dele aqui. E isso não significa que a gente tenha que se igualar, né, se comparar. Não, a gente vai na nossa capacidade. A gente faz o que está no nosso alcance. Se a gente conseguir fazer algo como ele, como o Divaldo, né, como a Ação do Caminho, um dia, ótimo. Mas se a gente não consegue, né, beneficiar tantas pessoas assim ao mesmo tempo, que a gente consiga beneficiar a si e aqueles mais próximos da gente. A gente usa eles como exemplo, né, como inspiração. E cada um no seu momento, né, nas suas condições. E antes a gente melhora assim, para depois a gente ter condições de fazer algo pelo próximo e algo tão grande, como a gente acabou de falar aqui.
né, que ajudar as pessoas na sua necessidade, na sua jornada. E com essa questão, com essa história do Jerônimo, a gente às vezes olha para si, né, com tanta coisa que ele passou, a gente olha para nós também, às vezes já passamos por muitas coisas, e aí a gente entende que não tem desculpas, né? Não tem por que atropelar, não tem por que adiar, né? O que a gente tem que fazer agora, porque se essa pessoa, né, que a gente acabou de falar, teve tantas limitações, ele conseguiu, isso mostra para a gente que a gente também é capaz, se a gente quiser, né? E aí a gente pensa, o que eu posso fazer? O que está no meu alcance? E estar vigilante o tempo todo, é claro, para prestar atenção nos acontecimentos da vida. Não é sair por aí ligando para os outros, perguntando se as pessoas estão precisando, assim, não é bem por aí, né? Mas é ficar atento. Né? E as coisas acontecem, né? Tá ali na nossa cara, prestar atenção mesmo. O momento que a gente pode agir. Né? E poder colocar em prática o que a gente aprende. Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente ouve alguém falando do Evangelho, da doutrina, e já que a gente quer e precisa melhorar a nossa conduta, né? E isso tudo depende da gente, né? O que eu tenho que fazer depende de mim. Claro que outras pessoas vão me ajudar, mas, né, a atitude ali maior, a porcentagem de atitude maior é minha. Está, né? Tá nas minhas mãos. A gente tem que lembrar disso. Serve para vários setores da nossa vida, principalmente espiritual. E era esse o raciocínio, né, que a gente veio aqui com base nas palavras de Joana de Ângeles. E esses trechos foram tirados do texto do capítulo 26, né, Comportamento Espírita, no livro Vidas Vazias, que foi publicado em 2020, se eu não me engano. Foi um dos últimos livros. Essa é a nossa reflexão de hoje, né, que a gente pense melhor no que a gente anda fazendo, como a gente anda usando o nosso tempo, o que a gente faz com o Evangelho, o que a gente aprende dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Cristo. Muito obrigada. Estou guardando ele chegar aí. Martiele, eu gostaria que você repetisse o nome do livro, por favor. Não deu para entender direitinho. Acho que tem um cachorrinho aí do seu lado. Por favor. Ah. Mas o barulho é como se fosse aqui dentro. E se você pudesse fazer a prece final. Tá certo. O livro é Vidas Vazias. E o capítulo é o capítulo 26, Comportamento Espírita. Vou tirar alguns trechos desse texto. Certo? Deu para vocês ouvirem agora? Sim, deu certo. Obrigada. E assim eu convido vocês, quem preferir, fechar os olhos, ficar numa posição confortável. E a gente sempre começa agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que Ele nos concede nesse momento de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, buscando conhecer, buscando compreender seu Evangelho, que foi vivido, né, por Ele aqui. Nós agradecemos também pelo nosso dia, pela nossa força, saúde, pela nossa possibilidade de buscar nossos recursos espirituais, nossos recursos materiais necessários que a gente precisa enquanto aqui encarnados. E nós aproveitamos esse momento também para pedir por aqueles que se encontram, pensam que estão desamparados, né? Aquelas pessoas que não conseguem perceber a ajuda que recebem da espiritualidade e também dos encarnados. Pelas pessoas que estão em hospitais, penitenciárias, aqueles que estão pelas ruas por não terem um lar, aqueles que estão, por alguma razão, desorientados,
perdidos, sem conseguir concentrar e resolver seus problemas, suas dificuldades, que todos eles consigam se acalmar e perceber que Deus não abandona ninguém, que todos têm apoio, todos têm ajuda, nós não estamos sozinhos. Que a gente consiga, no nosso dia a dia, prestar atenção no que nos acontece, aprender o que a gente precisa, no qual perceber nossas necessidades, e a gente tenha força de vontade de realmente adotar novos hábitos, deixar para trás certos comportamentos que só nos prejudicam, e que a gente consiga também perceber que às vezes a gente complica, a gente coloca muita dificuldade nas coisas, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência. Que a gente perceba que não é assim, que as coisas são como devem ser, e a gente encarar isso com leveza, com tranquilidade, com paz, e equilíbrio. Que a gente consiga manter esse equilíbrio que a gente não precisa. Que nós consigamos manter também essa força de vontade, essa disciplina que a gente precisa tanto para conseguir dar os pequenos passos na nossa evolução e trazer com a gente aquelas pessoas que a gente tem à nossa volta, que a gente precisa trazer. Que assim seja, graças a Deus.